Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o verso de número 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. Logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Muito bem. Adorador por excelência. Nós, quantas das vezes, já falamos aqui que o verdadeiro adorador, ele já amanhece adorando. Que para o verdadeiro adorador não existe hora, não existe tempo, não existe condição. Ele simplesmente adora a Deus. Muitas das vezes, a adoração é naquele momento de bonança, de tranquilidade, de muita alegria, de muita satisfação, e ele está adorando a Deus, tem motivo para isto. Porém, há momentos que a adoração também ela acontece no momento de grande tribulação, de grande aflição, de grande angústia, e que muitas das vezes a pessoa ela não é nem compreendida. Porque como pode uma pessoa, no meio de tanto sofrimento, ainda arrumar ânimo para adorar, para cantar, para servir a Deus? Ora, isso tem uma explicação. Porque esta adoração, esta motivação, ela não é humana, ela é divina. Ela vem de Deus. É o Espírito Santo do Senhor que se move em nós e nos faz ser esse adorador. É o Espírito Santo que capacita. Então, a pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus é um adorador por excelência. E no texto que nós acabamos de ler, está aqui uma prova de que é possível adorar a Deus no meio da aflição. E às vezes no meio de uma situação em que não se esperava que acontecesse a prisão, no caso de Paulo e Silas. Por quê? Eles haviam pregado a palavra de Deus, eles haviam realizado a obra de Deus, eles estavam na evangelização e eles ali tinham, através deles, Deus havia libertado uma pessoa das mãos de Satanás, do diabo. Pessoa esta que por um espírito imundo enganava as pessoas ali com adivinhações. E quando Paulo determina que aquele espírito saísse daquela mulher, então ela não mais adivinhou. E ela começou a seguir esse grupo de irmãos, no que os seus senhores viram seus lucros caírem, então ficaram indignados e começaram a criar uma confusão na cidade. E a multidão se levanta unida contra Paulo e Silas, assim como diante dos magistrados. E aí então açoitaram os irmãos, lançaram-nos na prisão, mandando que o carcereiro guardasse-os com segurança. E o carcereiro, então, vai lançá-los no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E olha o ambiente em que eles estão jogados agora num cárcere, não é em um qualquer cárcere, é lá no interior, é onde estão os principais presos, piores, tá? Aqueles que estão listados para a morte, aqueles perigosos, é lá que foi parar um adorador. Muitas das vezes, este é o resultado. Muitas vezes as pessoas também esperam, quando estão servindo a Deus, querem aplauso, querem reconhecimento. Isto aqui não é característica de um verdadeiro adorador. Característica do verdadeiro adorador é constância.
olha, é firmeza. Então, independente da situação, ele está adorando, ele está servindo, ele está cantando, ele está salmodiando, ele está louvando a majestade do Senhor. O verdadeiro adorador adora a Deus não pelo que Deus está dando a ele ou pelo que Deus pode dar a ele. O verdadeiro adorador, ele adora a Deus pelo que Deus é e pelo fato de estar na presença de Deus. Então eu sou agradecido a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado. Eu era um pobre, perdido, pecador. Eu estava morto e revivi. Eu estava perdido e eu fui achado. O Senhor me encontrou num estado de miséria. E o Senhor então me tirou daquele lamaçal de pecado, me tirou daquele monturo, daquela sujeira, e Ele me trouxe para a sua presença. E Ele lavou-me com o sangue de Jesus Cristo e me deu vida e vida com abundância. E o lugar em que me encontro agora, eu não sou digno de estar como aquele filho menor, disse ao pai, quando retorna para a casa do pai. Me trate como um dos seus trabalhadores. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Todavia, o pai estava ansiosamente esperando o retorno do filho, e quando o filho retorna com esse pensamento, olha a surpresa, o pai lhe coloca um anel no dedo, lhe coloca novas alparcas, novas vestes, e ele é tratado como um príncipe, e é realizada uma grande festa, e o pai vai dizer para os empregados: esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. O Senhor Deus, Ele faz assim com o homem, quando o homem é achado, é encontrado por Jesus Cristo, e é trazido para a sua presença, por Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, este aqui é um verdadeiro adorador. Não importa se ele estiver recebendo bênçãos e mais bênçãos, adora. Mas se ele estiver na provação, ele adora mais ainda. Ele serve ao Senhor com mais alegria ainda. Não tem como calar um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador adora. Ele é um adorador por excelência. E aqui está Paulo e Silas nessa condição. E quando então o texto diz que nós lemos perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos o escutavam. Imagine o pensamento daqueles presos. Aqueles homens estando na mesma condição como eles. Eles já haviam sido açoitados. Estavam com o corpo todo ferido. Irmãos, e o açoite dos romanos não era qualquer açoite. Os irmãos sabem muito bem como que a ponta de um açoite era, que tinha ali na ponta aquela peça de osso que batia no couro da pessoa, no músculo, atingia músculo e arrancava pedaço. Sim, não é exagero, não é sensacionalismo, é realidade. E estes homens estavam também aí nesse cárcere. E os presos olhando aqueles homens machucados, naquela condição, e ainda com, irmãos, ali posicionamento de adorador. Então aqueles homens estavam ali assustados, aqueles homens estavam pasmados, boquiabertos. E além do mais, já tinha, de repente, ali algo diferente acontecendo dentro daquele cárcere. Há quantos anos aqueles outros estavam ali? Nunca viram tal coisa, nunca haviam contemplado tal coisa, nunca havia chegado até aquele lugar. Outros homens semelhantes àqueles ali, que no meio daquela tempestade estavam adorando e cantando. Assim também, os homens estão nos observando. Eles estão olhando, a família olha para você. Parece que não, meu irmão, minha irmã, mas a tua família está te olhando. Os vizinhos estão te observando e sabem dos problemas pelos quais vocês estão passando, mas estão estranhando o comportamento, estão estranhando a tua atitude, com a atitude de um adorador por excelência. O Espírito Santo de Deus age em você, e você muitas das vezes para e questiona Deus e fala para Deus: Senhor, como que eu consigo? Como que eu estou vencendo? Como que eu ainda alcanço graça para cantar e orar? A resposta é esta, é a presença dele com você.
porque Ele não está com você somente na bonança, no meio das tuas grandes tribulações, Ele está presente. Afinal de contas, Jesus disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí está a marca da sua presença com você, meu irmão, minha irmã. É a graça dele te dando condição. Não feche a tua boca, não perca a oportunidade, adore a ele. Hoje à noite vá para a sua presença, para a reunião junto com os irmãos. Já leve ali o seu hino, uma palavra, se presente diante dele, diga para ele: eu vim para te adorar, eu vim para te servir, eu vim para te engrandecer, para reconhecer a tua grandeza. E aqueles outros presos observavam aquilo, e eles estavam assustados, e eles estavam surpresos com a atitude daqueles dois homens. Mas não vai parar por aí. Enquanto aqueles homens estavam cantando, orando e louvando ao Senhor, verso 26, de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Olha o que uma adoração pode realizar. Sabe por que isso? Não é o poder do hino, não é o hino, não é a adoração em si. É que a Bíblia diz que Deus habita em meio à adoração, aos louvores do seu povo, do povo de Israel. Irmãos, quando nós adoramos, o céu desce na terra. Aleluia! Meu Deus! Se você estiver agora adorando, você tem a presença do Todo-Poderoso com você. Ah, irmãos, a Shekinah de Deus desce. E quando a manifestação da Shekinah de Deus, o que é físico, irmãos, o que é prisão física pode suportar? Não. As cadeias não puderam suportar a presença de Deus naquele ambiente de adoração, que até então era um ambiente de trevas. Você já entrou num lugar onde antes era uma prisão? Eu já entrei. Eu já entrei em lugares que antes era uma prisão. Lá no fórum tem um ambiente lá que é uma cadeia. Irmãos, quando você entra nesse ambiente é pesado. O ambiente espiritual é terrível. A presença existente ali, ela é estranha. A gente sente. E eu já entrei na penitenciária. Irmão, você não tem ideia do que é. Eu já ouvi testemunho de pessoas que já entraram num lugar onde se guardavam escravos. Pois é, onde os escravos viviam. Como que é esse ambiente espiritual? É terrível. Agora imagine o cárcere romano. Imagine isto. Como que esses homens antes estavam. Irmãos, ali é onde tudo acabou. Ali onde tudo se findou. É o último, é o fundo do poço. Ali para aqueles homens é o fundo do poço, é o término. Não há esperança. Tudo está findado ali. Todavia, esses homens chegaram lá. E onde esses homens chegaram, onde o adorador chega, onde o adorador por excelência chega. Aleluia. Chega a presença de Deus. A presença de Deus vem junto. A presença de Deus está junto com o adorador. Você carrega contigo, meu irmão. Você carrega contigo aí a presença dele. E a presença dele faz a diferença. Olha o que acontece nesse cárcere, nunca havia acontecido. Paulo e Silas não eram murmuradores, não eram reclamadores. E tinham motivo para reclamar. Tinha um motivo para questionar Deus, mas não. O motivo deles era para adorar, é para louvar, era para orar, buscar a presença de Deus. Não importa, pode me jogar lá embaixo eu vou adorar. Lá embaixo eu vou servir a Ele, eu vou adorar a Ele, porque Ele é o meu Senhor. Então, meus irmãos, aqueles homens, o que nunca haviam assistido, eles assistem agora. Primeiro eles sentem o terremoto. Imagine o susto do terremoto. E agora aqueles homens, eles têm soltas as prisões de todos. A cadeia das mãos, a corrente das mãos, as correntes dos pés abrem-se por si mesmas.
Imagine isso, aqueles homens, eles estavam assustados com a adoração daqueles dois. E agora terremoto, e agora correntes quebrando, e as portas se abrindo. Imagine esse negócio, imagine a presença de Deus naquele ambiente. Muda, as trevas são dissipadas e a glória de Deus, a luz de Deus aparece. Não adianta, o poder das trevas tem que se render. Os demônios têm que reconhecer que quando a luz da glória de Deus se manifestar, eles têm que bater em retirada, não tem jeito. Irmãos, eu só estou falando para vocês do ambiente físico, viu? Do ambiente físico, do que acontece no físico. Se isto acontece no físico, os irmãos imaginem o que acontece no mundo espiritual. O adorador por excelência, não feche a sua boca, não pare de adorar. Tá difícil, adore. Tá chorando, adore a si mesmo. Vamos, irmãos. Vamos, minha irmã. Vamos, meu irmão. Vamos, minha irmã. Vamos continuar adorando. Somos adoradores por excelência. E vamos continuar. Vamos avançar. E nós vamos contemplar o que é que Deus vai fazer. E as outras pessoas também serão beneficiadas pelo teu comportamento e pela tua atitude. Quantas pessoas aqui foram favorecidas por esta adoração? Eu vou terminar com a seguinte questão. Será que Paulo e Silas fizeram isto com este propósito? Será que eles buscavam esse objetivo? Ou eles também foram surpreendidos por Deus? Eu só queria adorar. O meu propósito era só adorar. O meu propósito era só reconhecer a grandeza dele. É só dizer que, independente das circunstâncias, eu vou adorar. E olha o que é que Deus faz. Deus vai te surpreender. Viu, adorador por excelência? Deus vai te surpreender. Se prepare. Tá bom? Que Deus continue abençoando cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo.